acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. Mulheres, declarem. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado.
és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Tu és santo. 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 Tu és santo, Senhor. Tu és Olá, meus amados irmãos, irmãs, meus queridos amigos. Mais uma vez estamos abrindo esse espaço de reflexão, de meditação da Palavra de Deus, na certeza de que encontraremos você com o coração e com a mente abertos, receptivos àquilo que Deus tem a nos ensinar pela sua palavra escrita, aquilo que Ele deixou determinado, descrito, inspirado, para que nós sejamos edificados e cresçamos a cada dia na estatura espiritual e cresçamos diante de Deus e diante dos homens, que nós sejamos verdadeiramente testemunhas fiéis do amor de Deus por toda a humanidade. Afinal de contas, Ele amou tanto o mundo que deu o seu Filho amado, o seu único Filho, em sacrifício por todos, para que, através desse sacrifício, fôssemos todos completamente lavados pelo sangue do Senhor Jesus, remidos pelo sangue do Cordeiro, e, portanto, tivéssemos a oportunidade de, uma vez chamados, capacitados, pudéssemos então desenvolver o nosso ministério, aquilo que cabe a cada um de nós. Porque a Bíblia nos ensina que Deus deu dons aos homens, Ele distribuiu dons aos homens. E quem são esses homens, essas pessoas? São todos aqueles e aquelas a quem Ele chamou, a quem Ele está chamando, a quem Ele está dando provisão, capacidade para desenvolver a fé e multiplicá-la e disseminá-la nos quatro cantos da terra. Hoje nós vamos refletir, nós vamos pensar a partir de uma parte da carta que Paulo escreveu aos Coríntios, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, onde ele vai deixar bastante claro a função do Espírito Santo de Deus na vida do crente. Ele vai deixar evidente também qual é o nosso lugar no corpo de Cristo, quais são as prerrogativas, quais são os atos, as ações que precisam ser desenvolvidas para que as pessoas possam ver, possam perceber que nós temos sim em nós as marcas do Cristo. Nós temos o selo do Espírito Santo em nós. E da importância que teve a lei até a chegada da graça no Novo Testamento, até a chegada, a vinda de Jesus com a plenitude da graça. Isso não quer dizer que a graça não existisse já desde antes do Antigo Testamento, mas a plenitude da graça vem com a vinda de Jesus. É instalada com a chegada de Jesus Cristo a este mundo. Enviado de Deus, o missionário de Deus, o santo de Deus, para nos ensinar e nos encaminhar na vida espiritual. Vamos, portanto, fazer a nossa introdução com oração, de modo que o Espírito nos ilumine, nos capacite, nos permita que a nossa mente, que o nosso espírito estejam cativos à sua vontade. Muito obrigado por você estar
sintonizado conosco nesse exato instante através da Vide TV da Primeira Igreja Batista no Cabo Branco, também por nossa web rádio e pelas demais mídias que são disponibilizadas. Muito obrigado, esperamos que você não só esteja assistindo, esteja participando, mas que você seja também um missionário nosso, um missionário de Deus, divulgando entre os seus amigos, familiares, colegas de trabalho, o link onde nós temos diversas reflexões, diversos momentos de culto a Deus e de adoração ao Senhor, e essas pessoas possam, como você e como eu, possam ser edificadas na presença do Senhor. Vamos orar, portanto. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade. Agradecemos de tal modo, Senhor, que o nosso coração fica profundamente agradecido e nós estamos jubilosos porque a graça nos alcançou, porque o Senhor nos permite a cada instante, a cada novo dia, termos novas oportunidades de crescimento, de entendimento, de capacitação pelo Espírito Santo de Deus em nós. Muito obrigado, Senhor, por cada uma dessas pessoas que, ouvindo a Tua palavra, sentem-se felizes e atraídas pelo Espírito Santo para dizerem sim, eu também quero seguir o Senhor Jesus, eu quero também ser discípulo do Senhor, eu quero ser aquele ou aquela a quem Ele tem chamado e quero segui-lo nos seus caminhos, quero primar pelo conhecimento da sua vontade. Então, nesse aspecto, nós pedimos ao Senhor que abençoe tremendamente a todos a quem Ele, neste dia, nesta ocasião, esteja chamando, esteja atraindo, para que todos sejam também emissários do Senhor, missionários e missionárias em qualquer parte do planeta onde estejam chegando esses áudios e vídeos que nós temos divulgado. Portanto, muito bem-vindo vocês todos, Deus nos abençoe e que a paz do Senhor Jesus venha sobre nós, para que o nosso entendimento seja aberto, que a palavra de Deus flua como um rio de água viva dentro de cada um de nós. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, então, por você continuar conosco e estar divulgando. Perceba que no rodapé do nosso vídeo tem sempre alguns indicativos, dentre eles a oportunidade que cada um tem de contribuir com essa obra, para que ela seja permanente, para que ela seja reforçada, e aí nós temos os indicativos da conta da igreja, para que você possa fazer a sua oferta. Também temos na nossa web rádio os indicativos das nossas atividades. Enfim, temos muitas opções para que você e sua família sejam ricamente abençoados. Então, deixa aí aberta a sua Bíblia no capítulo 3 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. E nós vamos começar a nossa meditação, a nossa reflexão, já a partir do final do capítulo 2 dessa mesma epístola, onde lá no versículo 17, Paulo fala da capacitação dos ministros de Deus na nova aliança, desse novo contrato que Deus fez com o seu povo, neste novo momento em que Jesus instaura na terra o reino completo de Deus, trazendo vida à igreja que Ele mesmo funda, que Ele mesmo cria. E Ele capacita essa igreja que é o corpo dele, essa igreja cujo cabeça é Ele mesmo, Jesus, e cujos componentes somos todos nós, eu, você e todos os que dizem sim para segui-lo nas suas orientações e nos seus ensinos. Então Paulo diz o seguinte, no final do capítulo 2, ele diz assim: mas quem está capacitado para tanto?
ao contrário de muitos, nós não negociamos a palavra de Deus, visando qualquer lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Veja que duas coisas importantes Paulo nos refere aqui. Primeiro, que ele diz que Jesus Cristo nos fala diante de Deus com absoluta sinceridade. A quem? A homens enviados por Deus. Então, sinta-se, portanto, chamado para esse ofício. Você está ouvindo a palavra de Deus e aprendendo a palavra de Deus, sendo capacitado para ir também, como todos estamos indo, caminhando e disseminando essa palavra. Há homens que também deverão ser sinceros, e quando ele fala homens, ele está tratando de todas as pessoas, homens e mulheres. Nessa epístola, no segundo capítulo, aliás, no terceiro capítulo da segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele começa dizendo que os Coríntios são cartas abertas. Ele está querendo dizer que nós também somos cartas abertas. O que é que isso então significa? Que nós estamos absolutamente expostos aos olhos do mundo, para que o mundo nos perceba, nos avalie e nos dê a credencial, isto é, acredite naquilo que estamos vivendo ou não acredite naquilo que estamos vivendo, conforme forem as nossas ações, as nossas atividades. Por isso que a Bíblia diz que dentro da igreja, isto é, dentro do corpo de Cristo, estão joio e trigo, que são muito, mas muito semelhantes, mas não são iguais. Eles são distintos, eles são diferentes. E por que joio e trigo juntos? Porque dentre o povo, chamado povo de Deus, existem aqueles que vão se infiltrando e não têm a lógica de Cristo, o raciocínio de Cristo, a mente de Cristo. Portanto, eles parecem, mas não são apóstolos de Cristo, discípulos de Cristo. E às vezes estão infiltrados para disseminar contendas, divisões, facções, porfias, mentiras, uma série de coisas nocivas à boa comunhão do povo de Deus. Paulo fala que nós somos cartas abertas de reconciliação e carta de recomendação do nosso ministério. Somos pessoas que recomendam umas às outras, que avaliam umas às outras e que avalizam umas às outras. E isso que é importante fazer uma citação também. E essas cartas são escritas no coração. Não são cartas escritas em papel, em tinta. São escritas na tábua ou nas tábuas do nosso coração, de modo que jamais possam ser apagadas, que elas possam ser jamais quebradas, que elas possam simbolizar sim uma aliança feita com o Senhor através do sangue de Cristo e que irradia não somente a nossa mente e corpo, mas o nosso coração, de modo que a gente ame profundamente ao Senhor Jesus. Paulo fala nesse capítulo também, ele mostra qual é o ministério do Espírito Santo, que é muito, mas muito superior àquele espírito da lei. E Paulo chega a dizer que a lei, ela mata. O que é que ele quer dizer com isso? Que nós não devemos, em momento algum, em ocasião alguma, em instância nenhuma, sermos legalistas, porque a gente cai
no círculo vicioso da religiosidade. Nós observamos demais aquilo que está na letra e menos aquilo que vem do Espírito. Por isso ele diz que a letra cansa, a letra mata. O que é que ele está se expressando com isso? Ele está evitando que nós sejamos fariseus, que nós sejamos à semelhança dos saduceus, que criavam doutrinas, que duvidavam das doutrinas expostas por Jesus Cristo, assim como os fariseus que não criam, que difundiam outras normas, outras circunstâncias, outras formas de vida que não aquelas que estavam sendo disseminadas pelo próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a carta, nesse capítulo, ela está dividida em pelo menos 4 oportunidades, 4 áreas importantes. Primeiro, que Paulo informa que nós somos cartas vivas, não somos cartas fixas, sem vida, no papel, na letra. Não, nós somos a carta escrita com a própria vida, com a própria experiência. Isso para todo cristão, todo crente. Segundo ponto, ele diz que a nossa capacidade não vem das nossas habilidades pessoais. Isso importa que tenhamos habilidades? Sim, mas essas habilidades são dadas por Deus. Então a nossa capacitação vem do alto. Tanto é assim que as pessoas a quem Jesus escolheu como seus primeiros discípulos, seus primeiros seguidores, foram aparentemente pessoas que não tinham qualquer habilidade retórica, qualquer intelectualidade, qualquer sabedoria circunstanciada nos estudos e etc, etc. Porque o que Deus está chamando, o que Deus está querendo é homens e mulheres cujo coração esteja centrado nele, dependente dele. Ele diz também que o ministério nos é dado pelo Espírito Santo, que é quem nos capacita, que é quem vive em nós, que é quem vem habitar em nós, para sinalizar a cada momento aquilo que estamos fazendo ou deixando de fazer, aquilo que devemos fazer corretamente e aquilo que estamos fazendo incorretamente. E ele diz, por fim, que esse Espírito, ele nos dá liberdade. É essa liberdade que Cristo citou: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres para fazermos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Não é para fazermos segundo o nosso desejo, o desejo do nosso coração. Aliás, a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Portanto, nós devemos confiar tudo, absolutamente tudo, ao Senhor Jesus, que é nosso Deus, que ao sair daqui desse mundo, depois da sua ressurreição, nos deixou o Espírito da verdade, o Espírito Santo que nos enche, é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso é preciso que fique muito bem conceituado e impregnado em nossas mentes. O Espírito Santo da verdade é aquele que nos convence, primeiro, do pecado, segundo, da justiça, terceiro, do juízo. Então perceba que temos uma caminhada de responsabilidade. Por isso Paulo disse aqui no princípio que quando nós lemos o texto final do capítulo 2, ele diz: ao contrário de muitos, nós não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Nós não temos essa intenção, ninguém tem essa intenção. Ninguém deve viver essa intenção, embora a gente saiba, a gente perceba que tem muita coisa acontecendo nesse sentido. O mercado no Evangelho, o mercado da fé. Tem muita gente mercadejando a fé, vivendo
às expensas da fé. Então Paulo diz que esse não é o nosso caminho, essa não é a intenção do Senhor, essa não deve ser a nossa atividade, não deve ser o nosso ministério. Em Cristo nós falamos diante de Deus com sinceridade a homens enviados por Deus. Então será que com esse preâmbulo, essa abertura, esse prefácio, esse início, será que nós estamos nos percebendo assim? Será que nós estamos nos vendo assim, uns aos outros, com cartas escritas? Será que nós estamos testemunhando conforme a vontade de Deus? Será que o nosso testemunho é válido diante de Deus? Deus está escrevendo no livro da vida todos os nossos bons interesses, as nossas boas, as melhores intenções, que não devem ser nossas, vindas do nosso coração, mas vindas do coração de Deus, aprendidas das lições que Ele tem disseminado por Sua palavra? Ou nós estamos lidando do jeito que queremos, da forma que queremos, expressando da forma que entendemos e etc. O que a gente tem visto muito ultimamente, e isso é lamentável, é que as pessoas têm admirado, têm amado e até têm idolatrado muito mais figuras que estão expostas no mundo da arte, da política, da economia, do desenvolvimento, enfim, das áreas humanas, do que o próprio Deus. O que é que Deus diz acerca de cada coisa dessa? O que é que Deus diz da política? O que é que Deus diz da economia? O que é que Deus fala sobre a igreja? Qual é o fundamento da igreja? Qual é o ato primordial da igreja, se não disseminar que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus? Então vejamos na sequência do capítulo 3 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que nós estamos entrando nessa de recomendação uns aos outros e não recomendação a Deus, que sigamos ao Senhor? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Isso é muito interessante e muito sintomático. Por que muitos estão hoje buscando a recomendação uns dos outros? Cartas de anuência uns dos outros? Porque parece que não estão achando essa carta de recomendação de Deus, vinda de Deus. Não sentem essa anuência vinda da parte de Deus, outorgada por Deus. E aí, quando são outorgados por homens, é o que nós estamos percebendo, vendo acontecer aos borbotões em todos os lugares. Ministérios completamente corrompidos. Eu recebi recentemente um vídeo, uma mensagem, em que era feita uma seleção de pessoas que estariam imbuídas de propósitos políticos, e dentre essas figuras existiam duas que eram, entre aspas, representantes do povo evangélico, do povo de Deus. E essas duas pessoas, sinceramente, meus amados irmãos, queridos amigos, completamente sujas, completamente maculadas por atos indecentes, indecorosos, corruptos, falíveis, reprováveis, mas estão lá como representantes de uma comunidade dita evangélica. E Paulo continua, portanto: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês são a nossa carta, isto é, vocês são o testemunho que nós reproduzimos
que nós ensinamos, diz Paulo. O que ele está querendo dizer é que tudo quanto ele ensinou foi para a formação de testemunhas que seguissem a Cristo. Por isso ele diz: sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Assim como Paulo se tornou a carta aberta, carta que todos podiam receber e ler, que ele passou de um homem perseguidor da igreja a um homem profundamente perseguido, porque agora sim ele entendeu quais eram os planos de Deus para a sua vida, e aí sim nós encontramos o Paulo convertido, não mais aquele Saulo de antes, aquele perseguidor dos cristãos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas em tábuas dos corações humanos. Isso é importante, isso é muito importante, porque se nós estivermos vivenciando a fé de forma que as coisas possam ser vistas apenas quando nós discursamos e não quando nós vivemos, alguma coisa está errada. Isso é um sintoma muito ruim. Os meus propósitos, os meus conhecimentos de Cristo devem ser muito mais evidenciados na minha vida, na minha forma de agir, na minha forma de viver, de andar na companhia dos outros, do que mesmo propriamente daquilo que sai da minha boca, daquilo que fala a minha boca. Porque nós podemos perfeitamente falar a coisa certa e fazermos aquilo que é errado. O que é mais comum que o homem viva nesse estado de engano. Fala uma coisa, vive outra. Paulo diz assim, no versículo 4: tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Jesus Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Eu não posso estar em você buscando estribar o nosso conhecimento bíblico, a nossa vida cristã, naquilo que o discurso faz. É muito mais uma questão de vida prática. Essa semana também eu ouvi alguém dizendo o seguinte: como a gente percebe, como a gente tem conhecimento de pessoas que se dizem cristãs, se dizem seguidoras de Jesus Cristo, mas a vida delas comprovam outra coisa. São diametralmente distintas daquilo que a Bíblia preconiza. Elas ouvem uma coisa, elas leem uma coisa, mas elas vivem uma outra completamente diferente. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Jesus Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra. E aí ele se reporta à lei anterior, ao testamento anterior, ao Antigo Testamento, à antiga aliança. Na vinda de Jesus Cristo, essa antiga aliança perece e nasce agora uma nova aliança. Aliás, quando você e eu estamos participando da ceia do Senhor, lá está escrito: como e bebam do meu corpo e do meu sangue, que são os sinais evidentes da nova e eterna aliança. Então, se há uma nova aliança, a anterior caducou, a anterior passou. E ele prossegue dizendo o seguinte: ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata e o Espírito vivifica. A letra mata. Tem muita gente que decora, simplesmente decora
a Bíblia, ou trechos da Bíblia, e fazem citações, às vezes fora do contexto, inoportunas, para mostrarem que sabem alguma coisa da letra, mas não sabem nada a respeito do espírito da letra. Portanto, o que Paulo está a nos recomendar é o cuidado, o zelo com o espírito do Evangelho, com o Espírito de Deus em nós, que nos tem capacidade, que nos tem dado vida em abundância, para que a gente possa testemunhar da grandeza de Deus. E ele fala então da glória dessa nova aliança. Ele fala da importância dessa nova aliança, desse novo contrato, desse novo acordo que Deus fez com o seu povo através de Jesus Cristo. No versículo 7 ele diz o seguinte: o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. E aí ele está se reportando à lei anterior, ao Antigo Testamento. Mas este ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso? Então, o que Paulo está fazendo? O que Paulo está acentuando, o que Paulo está ressaltando é a superior importância do ministério trazido por Jesus Cristo e confiado à sua igreja. O desejo do nosso coração, o desejo da primeira igreja batista, que é uma agência do reino do céu na terra, à disposição de todos os que têm desejo de conhecer a palavra de Deus na sua inteireza, na sua plenitude, na sua retidão. E nós confiamos no Senhor, que estamos reproduzindo, ou pelo menos buscando esforços em Deus para reproduzirmos essa palavra com fidelidade e sermos, enfim, encontrados como homens e mulheres, jovens e crianças a quem Deus chamou, a quem Deus está capacitando e que nós estamos confiados nele, ensinando da forma correta. Portanto, que o Espírito Santo de Deus, que o Espírito da verdade, que vive em você, ou que está buscando viver em você, que nesse momento acolhe essa palavra, você que ainda não fez sua aliança com o Senhor, tenha essa oportunidade de fazê-lo, de dizer-se pecador, conhecer-se, reconhecer-se pecador ou pecadora e dizer ao Senhor: vem, Senhor Jesus, ao meu encontro. Eu fui alcançado ou alcançada pelo Senhor nesta ocasião. E certamente o Espírito do Senhor virá sobre você. E Ele há de convencer você e a todos nós dessas três figuras importantes do pecado, da justiça e do juízo. O desejo da primeira igreja batista no Cabo Branco é que todos nós sejamos edificados com esta palavra e que todos os dias nós sejamos encaminhados a Deus, levados à presença de Deus pelo Espírito do Senhor, jamais por recomendação simplória de quem quer que seja, líder disso ou daquilo. A última palavra é do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe o mundo, em nome de Jesus. Amém.